E se eu te dissesse que a sua manifestação não demora, apenas fica presa na fila do seu próprio foco, como se o universo já tivesse a resposta pronta, mas a sua mente, em silêncio, continuasse assinando o recibo do que você não quer? O atraso não nasce fora. Ele nasce dentro, no instante exato em que você olha para a vida e confirma, com atenção, aquilo que chama de realidade. Eu queria que alguém tivesse me explicado isso anos atrás. Manifestar não é empurrar o mundo. É mudar a lente. E quando a lente muda, o mundo muda de lugar por dentro, e por fora só acompanha. A manifestação parece lenta quando você começa pelo fim. Ações, tentativas, esforço, rituais, afirmações repetidas. Mas a origem é anterior. É invisível. É íntima. É foco. Aqui, neste encontro, eu quero te mostrar uma engrenagem simples e profunda, um ciclo mental que cria resultados como um eco. E quando você aprende a mexer no primeiro ponto do ciclo, os outros pontos se reorganizam sem violência, sem guerra interna, sem precisar lutar contra você. Não é mágica no sentido infantil, é direção da consciência. Curta e inscreva-se. Cada gesto consciente fortalece o campo que estamos criando juntos. Porque este vídeo não é só informação, é uma reorientação. E toda reorientação começa com uma decisão pequena, repetida com calma, até virar identidade. Hoje, você não vai tentar manifestar. Hoje, você vai entender por que tentar cansa, e por que focar liberta. Pensa no foco como água. O que você rega, cresce. O que você ignora, emagrece. A atenção é a moeda mais valiosa do seu sistema nervoso, e a realidade, por fora, costuma obedecer o investimento por dentro. A metáfora central deste episódio é luminosa. Você é um farol, e a vida é o mar que se organiza ao redor do feixe, não ao redor do medo. E se você ficar comigo até o fim, você vai sair com um mapa prático. Como escolher o foco, como testar o foco, como alimentar o foco, e como perceber, com ética e clareza, a diferença entre o que é ciência sobre percepção e o que é metáfora sobre consciência. Porque o poder está na distinção, não na confusão. Fundamento científico. Na ciência da atenção, existe um princípio simples: o cérebro não capta o mundo inteiro. Ele seleciona. Há informação demais chegando pelos sentidos, e o sistema nervoso precisa filtrar para sobreviver. É aqui que entram mecanismos de seleção atencional, frequentemente explicados por modelos de filtro, que determinam o que vira dado importante e o que vira ruído. Você não vê a realidade. Você vê a realidade filtrada pelo que o seu foco considera relevante. Um modo popular de explicar isso é falar do sistema ativador reticular como parte do conjunto de redes que influenciam vigilância e atenção, ajudando o cérebro a priorizar estímulos. Sem transformar isso em mito, a ideia funcional é clara. Quando algo vira prioridade interna, você passa a notar mais sinais relacionados. Não porque o mundo mudou sozinho, mas porque o filtro mudou. O seu agora é editado por dentro, quadro a quadro. E aqui entra um ponto decisivo: crenças não são apenas frases que você repete. Crenças são mapas de previsão. O cérebro tenta economizar energia, então ele prefere prever do que recalcular do zero. Se a sua crença diz não dá, o foco procura evidência de não dá. Se a sua crença diz é possível, o foco começa a recolher pistas de possibilidade. Atenção alimenta a crença, e crença devolve atenção. Isso cria um circuito fechado. Agora, um cuidado ético. Isso não significa que você controla tudo fora de você, nem que o mundo é imaginário. Significa que a sua experiência subjetiva do mundo, escolhas, oportunidades percebidas, coragem, interpretação, persistência, é profundamente modulada por atenção e expectativa. A ciência estuda percepção, decisão, comportamento. A metáfora espiritual fala de campo. Nós vamos usar as duas linguagens com respeito, sem confundir laboratório com poesia. Você já viveu isso em algo simples.
Quando aprende uma palavra nova e, de repente, ela aparece em toda parte. Ou quando pensa em um modelo de carro e começa a ver aquele carro na rua com frequência. O carro já existia. A palavra já existia. O que mudou foi a sua disponibilidade atencional. E essa disponibilidade é o primeiro degrau para mudar decisões, e decisões mudam trajetórias. Então, antes de falar de manifestação, eu quero que você guarde esta base. O foco é a mão invisível que segura o filtro. E se você quer resultados novos, precisa mexer na mão, não só no que aparece na tela. Integração metafísica. Agora, vamos à linguagem simbólica. A consciência não é apenas um observador passivo. Ela é um orientador de sentido. Você pode imaginar a sua mente como um projetor, não no sentido de inventar tudo, mas no sentido de iluminar certas partes e deixar outras na penumbra. O feixe do projetor é o foco. E aquilo que recebe feixe vira mundo importante, vira mundo possível, vira mundo inevitável. Em muitas tradições filosóficas, existe a ideia de que o interior e o exterior conversam por ressonância. Você vive por fora aquilo que sustenta por dentro. Aqui, a palavra ressonância é metáfora, não equação. Mas ela é útil. Quando você muda a qualidade da sua atenção, você muda a qualidade da sua presença. E quando a presença muda, os encontros mudam. As escolhas mudam. As tolerâncias mudam. O que você aceita como normal muda. O ponto central é este: emoções não são inimigas. Emoções são energia no sentido cotidiano, movimento interno, impulso, direção. E muitos chamam isso de vibração para traduzir, poeticamente, o clima que você emite. Só que, de forma prática, emoções costumam nascer de interpretação. E interpretação costuma nascer de crença. E crença costuma ser alimentada por foco. Então, quando você tenta mudar a emoção na marrã, você está mexendo no meio do rio, não na nascente. Por isso, a promessa de manifestação instantânea não é um truque para ganhar o mundo em 5 minutos. É algo mais realista e mais profundo. Quando o foco muda, a interpretação muda imediatamente. E quando a interpretação muda, uma parte da sua realidade muda imediatamente. A realidade que decide o que você faz agora. O tempo de atraso diminui porque você para de produzir resistência interna e começa a produzir coerência. Existe um eixo simples para organizar emoções: amor e medo. Amor aqui significa expansão, segurança interna, abundância percebida. Medo significa contração, vigilância, escassez percebida. Não é moralismo, é fisiologia e sentido. Se você vive em foco de medo, o mundo vira prova de ameaça. Se você vive em foco de amor, o mundo vira mapa de possibilidades. Você não nega riscos, você deixa de adorar riscos. E quando você entende isso, a prática muda. Você não tenta forçar o universo. Você disciplina o seu foco como quem afina um instrumento. O som muda, e a sala inteira responde. Reflexão existencial. A maioria das pessoas começa pelo ponto mais visível: ação. Vou fazer mais. Vou me esforçar mais. Vou repetir mais. Só que ação sem foco alinhado vira um tipo de penitência. Você faz, mas por dentro duvida. Você executa, mas por dentro se diminui. Você começa, mas por dentro espera falhar. E a mente, que está sempre tentando confirmar o próprio mapa, encontra um jeito de sabotar, não por maldade, mas por lealdade ao conhecido. E aqui mora um detalhe íntimo: às vezes, você não está com preguiça. Você está com medo de confirmar, mais uma vez, que não consegue. Então você adia. Adiar parece proteção. Só que, com o tempo, vira prisão. O foco fica viciado em ausência de prova, e a ausência de prova vira prova. A mente cria uma lógica circular: não faço porque não dá porque não faço.
Esse ciclo é hipnótico. E ele quebra quando você muda o primeiro olhar. Eu quero que você repare. A sua vida atual é um conjunto de resultados que se repetiram até parecerem identidade. E quando algo vira identidade, você o defende, mesmo quando dói. Você diz eu sou assim, mas, muitas vezes, isso é apenas um foco antigo que se repetiu tempo suficiente para parecer verdade eterna. A manifestação, então, vira um trabalho de desaprender a sentença interna que você chama de realismo. E aqui vai um cuidado: não se culpe por ter crenças de escassez. Muitas crenças nasceram como proteção. Elas ajudaram você a atravessar fases difíceis. Só que o que protege na tempestade pode sufocar no sol. A maturidade não é odiar a antiga defesa, é agradecer e atualizar. Você não precisa humilhar o seu passado para criar um futuro. Você só precisa mudar o foco que continua alimentando o passado. Quando você muda o foco, você muda o tipo de evidência que procura. E isso muda o seu corpo. Muda o jeito que você entra em uma sala. Muda a firmeza da sua voz. Muda o jeito que você diz não. E, por consequência, muda o tipo de vida que encontra você. A manifestação não é só sobre ganhar coisas. É sobre deixar de emitir uma assinatura invisível de desistência. Então, antes do plot twist, eu quero te dar uma frase como âncora: você não está atrasado, você está olhando para o lado errado. E o lado certo não é perfeito. É apenas mais verdadeiro. Revelação. O plot twist é simples. Você não muda resultados mudando resultados. Você muda resultados mudando o primeiro comando invisível. E esse comando não é ação. É foco. Porque foco decide o que vira crença. Crença decide o que vira emoção. Emoção decide o que vira pensamento recorrente. Pensamento recorrente decide microdecisões. E microdecisões, acumuladas, viram destino. O destino é um acúmulo, não um raio. Pensa em uma imagem ambígua. Dependendo do que você destaca, você vê duas faces ou um vaso. A imagem não mudou. O mundo interno de destaque mudou. Essa é a pedagogia perfeita do foco. A vida, muitas vezes, é uma imagem ambígua. Você pode ver ameaça ou treinamento, rejeição ou redirecionamento, atraso ou maturação. Não é positividade vazia. É escolha de leitura. E leitura é o primeiro ato de criação cotidiana. E por que isso faz a manifestação parecer instantânea? Porque a instantaneidade acontece primeiro no seu campo interno. No momento em que você escolhe um foco, o seu cérebro reorganiza a prioridade. Ele começa a coletar pistas que antes eram descartadas. Você nota uma oportunidade. Você percebe uma alternativa. Você entra em contato com alguém. Você muda um detalhe na rotina. E de fora parece sorte. Mas por dentro foi foco sustentado. Agora, aqui está o ponto que quase ninguém aceita. Você não precisa acreditar 100% no resultado para começar. Você precisa decidir o foco. A crença pode vir depois, como consequência de evidência acumulada. Se você esperar crença total para agir, você ficará preso, porque a crença total costuma ser filha da experiência, e a experiência costuma ser filha do foco. Então, você começa pequeno, foco primeiro, prova depois. A armadilha clássica é usar afirmações como se fossem martelo para quebrar crença, enquanto o foco continua regando o oposto. A boca diz eu posso, mas o olhar busca eu não posso. Isso gera fricção interna. E fricção interna cansa. O método que funciona é mais suave: alinhar o olhar para que, com o tempo, a crença se redesenhe sem violência. A transformação real é silenciosa. E agora, que o segredo ficou claro, vamos para a parte prática. Como escolher foco sem fantasia, como sustentar foco sem obsessão, e como transformar foco em identidade estável.
A aplicação prática. Primeiro passo. Defina o foco como uma frase de direção, não como uma promessa impossível. Em vez de "vou ficar rico amanhã", escolha algo como: "vou treinar meu olhar para reconhecer abundância, oportunidade e competência todos os dias". Isso não é autoengano. É treino de filtro. Você está dizendo ao seu sistema: isso é relevante. E o cérebro, obediente, começa a caçar evidência compatível. Segundo passo. Faça do foco uma higiene de consumo. O que você assiste, ouve, repete e tolera, alimenta o filtro. Se você se nutre de medo, o foco vira medo. Se você se nutre de possibilidade, o foco vira possibilidade. Isso não significa ignorar problemas do mundo. Significa não fazer dos problemas a sua casa mental. Você pode se informar sem morar na angústia. Sua atenção é sagrada demais para ser vazada. Terceiro passo. Teste do foco por 3 dias, com um objeto simples, só para provar a mecânica. Escolha algo específico: uma cor, um símbolo, um modelo de carro, uma palavra. Olhe para uma imagem disso por 60 segundos ao acordar e antes de dormir, por 3 dias. Depois observe quantas vezes aquilo aparece no seu mundo. Não é que o mundo conspirou, é que o filtro começou a notar. Esse teste te dá soberania sobre a própria percepção. Quarto passo. Use o foco para reconstruir crença por aproximação. Se você quer amor, foque em exemplos de amor saudável. Se você quer competência, foque em exemplos de competência praticável. Se você quer prosperidade, foque em histórias reais de construção, não para se comparar, mas para ensinar ao cérebro que aquilo existe e tem caminho. A crença se rende quando a evidência vira familiar. Familiaridade é um tipo de permissão interna. Quinto passo. Transforme foco em ritual leve, não em prisão. Você não precisa pensar nisso o dia inteiro. Você precisa retornar a isso com consistência, como quem volta a um eixo. Uma pergunta ajuda: o que eu estou regando agora? Se essa reflexão te tocou, compartilhe nos comentários o seu foco de 7 dias, curto, claro e humano. A clareza é um portal. E lembre, a prática não é forçar emoções boas. A prática é escolher o olhar que, com o tempo, naturalmente muda emoções, pensamentos e ações, como consequência, não como briga. Síntese emocional. Quando o foco muda, uma coisa delicada acontece. Você começa a se tratar como alguém que merece viver melhor. Não por arrogância, mas por reconciliação. Você para de negociar com a própria escassez como se ela fosse prudência. Você reconhece o vício do não dar e percebe que, muitas vezes, era só um modo de evitar risco emocional. E então algo dentro relaxa. E relaxar é um ato criador, porque o relaxamento devolve visão. A mente em medo tem visão de túnel. Ela enxerga pouco, reage rápido, se protege. A mente em amor enxerga amplo. Ela escolhe. E escolher é o que faz a vida mudar. Se você quer manifestar, precisa sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de autoria. Autoria não é controle absoluto. É responsabilidade pelo foco. É dignidade do olhar. É coragem de dizer: eu vou regar outro jardim. Você pode sentir isso no corpo. Quando você decide um foco novo, há uma estranheza inicial, como usar um sapato novo. O cérebro resiste porque o velho mapa era conhecido. Mas, se você sustenta com suavidade, o novo foco começa a virar repouso. E quando o foco vira repouso, ele vira identidade. Aí, agir fica mais fácil, não por esforço, mas por coerência. Você faz porque você é.
Existe um tipo de tristeza silenciosa em quem vive tentando manifestar com força. A pessoa sente que está sempre consertando a si mesma. Mas você não precisa se consertar. Você precisa se orientar. Orientação é amor aplicado. É dizer, mesmo com medo, eu vou escolher uma direção. O medo pode vir junto. Ele não precisa dirigir. A direção é sua. E o universo, por fora, costuma respeitar quem escolhe. Se você estiver em um momento difícil, não use isso para se acusar. Use para recomeçar com foco pequeno. Um foco pequeno sustentado vale mais do que um sonho gigante abandonado. Manifestação não é espetáculo. É hábito. E hábito é o jeito que o invisível aprende a virar chão. O seu foco de hoje é o chão de amanhã. Agora, vamos elevar a lente, porque esse ciclo não é apenas pessoal, mas filosófico, e como ele revela a unidade entre percepção, mundo e sentido. Expansão filosófica. Se você olhar com profundidade, o foco é a ponte entre o íntimo e o coletivo. Porque o que você escolhe perceber influencia como você participa do mundo. E participação influencia relações, trabalho, criação, serviço, cuidado. A manifestação, então, não é apenas ter. É ser alguém que contribui de um lugar diferente. Quando você muda o foco, você muda o tipo de promessa que faz para a própria vida. A filosofia antiga perguntava: o que é real, o que é aparência, o que é interpretação? Hoje, a neurociência pergunta de outro modo: como o cérebro constrói experiência a partir de sinais e previsões? E a metafísica pergunta com poesia: o que acontece quando a consciência para de se maltratar e começa a se alinhar? As três perguntas apontam para um centro. Você vive dentro de uma narrativa. E o foco é a caneta. Não significa que o mundo externo se dobra como um desenho animado. Significa que você se dobra menos. Você para de se encolher. E isso altera tudo. O que você aceita, o que você negocia, o que você insiste, o que você aprende, o que você abandona. A realidade mais importante que muda primeiro é você. E quando você muda, o mundo que encontra você é outro, mesmo que o cenário pareça igual. Uma vida inteira pode ser reconfigurada por microfocos. Pequenas decisões repetidas. Onde colocar atenção ao acordar, que história repetir, que comparação recusar, que pensamento alimentar, que ambiente escolher. E, de repente, a pessoa olha para trás e não reconhece quem era. Não por negar o passado, mas por ter mudado a assinatura do olhar. A assinatura do olhar é a vibração invisível que precede o destino. Por isso, este episódio não é só um tutorial de manifestação. É um convite ético. Use o foco para criar vida mais lúcida, mais humana, mais ampla. Se você foca apenas em obter, você vira refém do vazio. Se você foca em se tornar, você obtém como consequência. O mundo responde melhor a quem amadurece do que a quem implora. E maturidade é foco bem colocado. Agora, vamos fechar com uma lição de moral que você possa carregar como mantra vivo, não como frase decorada, mas como direção prática. Lição de moral. A lição é esta: o universo não negocia com o seu desespero, mas responde à sua coerência. E coerência não é perfeição. É alinhamento gradual entre o que você rega e o que você diz que quer colher. Você não precisa vencer todas as emoções. Você precisa escolher qual delas vai ser alimentada. Porque a emoção alimentada vira pensamento dominante. E pensamento dominante vira vida repetida. Se você quer mudar o resultado, não comece se punindo. Comece se orientando. Pergunte: qual foco eu sustento quando ninguém está vendo? Porque é ali que o destino é escrito,
no hábito invisível, no olhar automático, na interpretação que você chama de verdade. Se você muda a interpretação, você muda a emoção. Se você muda a emoção, você muda a coragem. E coragem muda o que você tenta. E, sim, existem dores reais, obstáculos reais, limitações reais. Mas o foco determina se você usa isso como identidade ou como terreno. O sofrimento vira prisão quando vira definição. O sofrimento vira passagem quando vira matéria-prima. O foco é a diferença entre eu sou isso e eu estou atravessando isso. E essa diferença, por dentro, muda tudo. Por isso, o caminho mais rápido não é o mais agitado. É o mais direto. Direto para a origem. Direto para o primeiro ponto do ciclo. Direto para o foco. O resto vem como onda, crença, emoção, pensamento, ação. Quando você tenta inverter a ordem, você se cansa. Quando você respeita a ordem, você flui. Guarde esta frase como lâmina suave. Atenção é criação. O que você contempla, você fortalece. O que você fortalece, você repete. O que você repete, você vira. E aquilo que você vira encontra caminhos que antes eram invisíveis. O universo não fala com palavras, mas com vibrações que só a presença compreende. E agora, o encerramento, uma imagem final para selar o foco, e um teaser para o próximo portal. Encerramento. Respira comigo por um instante. Sem pressa. Porque você não precisa sair daqui convencido. Você precisa sair daqui orientado. Se você lembrar de uma única coisa, lembre do começo do ciclo. Foco. A vida responde ao que você alimenta com constância. E constância é uma forma silenciosa de fé. Não fé religiosa, mas fé neurológica. Repetição que cria trilha, trilha que cria facilidade, facilidade que cria resultado. Se este vídeo te ajudou, curta e inscreva-se agora. E escreva nos comentários o seu foco de 7 dias, do jeito mais simples possível. Não para me impressionar. Para ensinar ao seu cérebro que isso é real, que isso é prioridade, que isso é digno de atenção. Nomear o foco é como acender a primeira luz em um quarto escuro. Depois disso, o caminho começa a aparecer. E lembre, manifestação não é um evento místico que cai do céu. É um modo de viver em que você decide, repetidamente, o que merece água. Você não precisa acreditar em tudo. Você precisa praticar uma coisa. E a prática é escolher o foco e voltar para ele com gentileza, toda vez que a mente fugir para a velha narrativa. O retorno é o músculo. O retorno é o segredo. Quando você fizer isso, você vai perceber algo estranho e belo. As ações que antes exigiam esforço começam a acontecer como consequência natural. Você se move porque a mente já se moveu. Você fala porque a crença já abriu espaço. Você aceita porque o medo já não manda. E então o tempo de atraso diminui, não porque o universo correu, mas porque você parou de puxar para trás. No próximo encontro, revelaremos um ponto ainda mais profundo, o instante em que a percepção vira decisão, e a decisão vira destino, como se existisse um ponto de colapso cotidiano em que você escolhe a realidade que vai reforçar. Até lá, mantenha o farol aceso. O mar se organiza ao redor do feixe. E o feixe é você. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.